Que bom encontrar você aqui para o nosso Papo de Envelhecente. Um espaço para a gente falar de trajetórias de vida, longevidade, para a gente falar de envelhecimento saudável. E a gente começa hoje em altíssimo estilo com um convidado muito especial para a nossa trajetória. Existem algumas pessoas que têm a sua história de vida muito rica. E tem algumas pessoas que, junto com a sua história de vida, mudam a história de toda uma comunidade. E isso que acontece com o nosso entrevistado, que eu recebo com muito prazer, ex-prefeito, ex-deputado federal, Otto Cunha. Seja bem-vindo, é um privilégio conversar com você. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estamos às ordens. Otto, 87 anos de idade? 87. Aí acumulando 5 filhos, 7 netos, 7 bisnetos. 7 bisnetos, é. Um casamento longevo. E uma mulher extraordinária que eu tenho, sem dúvida alguma. Fantástica, né? Opa. Esse é um dos segredos, Otto? Família? Quem sabe, né? Eu vivo muito bem. Claro que eu me dou bem com minha esposa, uns 64 anos de casado, tem que se dar bem, né? Mas é uma construção dia a dia, né? Não tem dúvida que é muito interessante, é muito saudável chegar na idade que eu cheguei, que eu tenho, a família que eu tenho, é muito bom. Otto, 87 anos, quer dizer, você já está aí há um tempinho com a classificação legal de idoso. Opa! Quais são os benefícios do envelhecimento? Porque todo mundo fala muito dos problemas, eu quero saber quais são os benefícios. Olha, uma pergunta interessante. Você falou em problema e benefício. É você poder conviver com a família, por exemplo, né? Isso é uma coisa extraordinária. Você ter irmãos como eu tenho, já faleceu um, mas... Então, a família é muito importante. E eu acho que é uma construção diária. Você está em casa, com a família, conversando... Não tem dúvida, é muito interessante. E o fato de... Você fica mais sereno quando a idade vai avançando? Você fica menos estressado? Você sabe que há fases, assim, há momentos, né? Você não pode dizer que está tranquilo a vida inteira, não. Tem momentos que a gente fica preocupado, mas tem que superar, não é? Senão você vai à loucura, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tem problema também, a vida não é fácil. A gente tem satisfação, tem problema, mas consegue superar, graças a Deus. Otto, você faz parte da história da nossa cidade, você, né, foi prefeito durante 6 anos, pegou esse mandato de 6 anos e deu uma transformada radical em Ponta Grossa, né? Como é que foi essa tua entrada na política e essa tua trajetória até a prefeitura? Bem, começa muito lá atrás. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, né? E a minha mãe casou-se uns anos depois e o meu padrasto gostava de política. Tanto que ele foi prefeito de Ponta Grossa de 1951 a 55, Petrônio Infernal, e foi deputado por 2 legislaturas. Ele se elegeu em 58 e 62. E eu sempre acompanhava meu padrasto, né? E quando ele faleceu em 68, em julho de 68, como eu convivia muito com ele, e ele convivia com política, com os políticos, e naquela época, então, eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Ele tinha falecido, meu padrasto. Eu relutei, eu tinha 31 anos de idade. O prefeito era o Plauto Guimarães, pai do deputado, pai do Plautinho. Mas aí insistiram e eu fui candidato, em 68, com 31 anos de idade. E foi muito interessante aquela campanha, e foi muito interessante também a eleição, porque quem se elegeu naquela época foi o Dr. Ciro Martins, que, por sinal, foi um excelente prefeito. E o Ciro ganhou a eleição com 350 votos de vantagem. Nossa, praticamente quase um empate técnico. Claro, então, aí foi o início, né? Mas isso foi em 68. E o tempo foi passando e a gente sempre participando de campanha.
E quando foi em 82, então, eu fui candidato a prefeito e fui eleito prefeito de Ponta Grossa. Também ganhei do Ciro. Tá. Foi o troco. Ele se elegeu e eu me elegi também. E aí você teve... Você pegou, eu lembro que mais de ler notícias, mas eu já era nascida na época, eu lembro que circulavam muitas notícias que você teve que realmente dar uma ajeitada, né, na prefeitura. Qual foi o teu norte de atuação na administração pública? Bem, nós assumimos e a situação do município era muito complicada. Nós tínhamos uma folha de pagamento dos funcionários 90 dias atrasado. A cada 15 ou 20 dias, não lembro, fazia um vale para o funcionário. O recurso maior da prefeitura, na época, que era o ICM, estava 100% comprometido com uma companhia que eles haviam criado, né, autorizado pela Câmara, era a CIDEP, Companhia de Desenvolvimento, não Companhia sei de Desenvolvimento de Ponta Grossa, né? Mas daí nós tratamos, então, de recuperar esse recurso, que era o ICM, vindo para a prefeitura. Foi uma ação em juízo, conseguimos, e eliminamos a CIDEP, porque quem administra o município é a prefeitura. E essa companhia, então, foi extinta. E nós conseguimos, então, com esse recurso, dar início à gestão. O parque de máquinas praticamente não existia. Máquinas, todas elas, que não tinha motor, não tinha, enfim. Uma sucata sem fim. Por aí. Luz, água e telefone, 2 anos atrasado. Nossa! Me lembro que a Copel foi que ia cortar a luz. Eu digo, mas vocês, há 2 anos que a luz não é paga e vocês agora eu estou assumindo e vocês já querem receber a luz. Aí você tinha que dar conta. Com a Copel, com a Sanepar e com a Telefônica. Eram 2 anos de dívida, aí nós projetamos para pagar em 2 anos e pagava o que vencia do mês e mais um mês atrasado. Então, 2 anos liquidamos esse compromisso, não é? O Vicente Ribas foi um grande secretário de administração. Antes do Vicente Ribas teve o Sebastião de Brito. E o Paulo era o tesoureiro, que foi prefeito depois. Mas eu sempre dizia para o Paulo, nós vamos terminar esse mandato e eu quero terminar com dinheiro em caixa. Nós vamos dar um jeito nisso aí. E conseguimos, não é? Conseguimos. Foi 2 prefeitos de Ponta Grossa que conseguiram isso. O Petrônio, meu padrasto, e eu. Olha, a herança foi boa. Eu já ouvi essa conversa lá atrás, então... Aí fizemos um esforço e conseguimos isso aí. E a partir dessa finança arrumada é que foi possível, na próxima gestão, alavancar a cidade do jeito como foi a gestão seguinte à tua, né? Exatamente. Então, e daí você fez o sucessor e aí ganhou a eleição para deputado. Você foi para Brasília, daí já na... 2 anos depois eu fui deputado. E foi um dos mais votados do Estado, o segundo mais votado do Estado na época? Não fui, mas eu acho que fui entre os 5 mais votados do Estado. E, por sinal, eu acho que ser deputado é muito interessante, mas eu preferiria muito mais ter sido prefeito outra vez do que deputado. Embora eu não fui candidato mais a prefeito, mas ser deputado é uma coisa muito relativa, assim, ser deputado federal. Você veja, são 500 deputados. Se você perguntar para um eleitor, para um cidadão, para nominar 10, 15 deputados, ele não nomina. Ninguém conhece deputado. Ninguém sabe que existe deputado federal, né? Nós só temos um em Ponta Grossa, que é o Liel. E fica uma coisa tão distante, né? Pois é. Então, agora, ser prefeito é diferente. Você está na cidade, você vive a cidade. Né? E aí, Ponta Grossa, hoje, é uma outra realidade. Nós temos uma cidade aí caminhando para 500 mil de habitantes, mas quando você foi prefeito era bem menor e a coisa era bem mais compacta, né? Quer dizer, todo mundo batia nas costas do prefeito. Perto da cidade, quando nós deixamos a prefeitura, tinha perto de 200 mil habitantes Ponta Grossa, naquela época, né?
Então dobrou, né, de lá para cá. Ah, sim, claro. Mas eu deixei a prefeitura há quase 40 anos também, né? E Otto, nesse tempo você não parou em momento algum, né? Você terminou teu mandato como prefeito, foi deputado, terminou o mandato de deputado e não parou, né? Você continua agindo com ações comunitárias, Santa Casa, que eu me lembro, e mais outras entidades. Claro. Bom, a Santa Casa, um tempo atrás, eu fui provedor da Santa Casa 9 anos. Né? Era o mandato de 3, com mais 3, e daí eles modificaram o estatuto e me deram, fiquei mais 3, 9. E fui vice-provedor do Sala em Chama, uma figura extraordinária, Sala em Chama. E fui vice do Flávio Kaiber, que também foi um excelente companheiro durante toda essa minha gestão lá na Santa Casa, na provedoria. O Flávio é um homem extraordinário. O Flávio Kaiber é uma pessoa que eu admiro muito, um administrador de empresa mesmo, né? Foi um braço direito muito forte que eu tive lá na Santa Casa, além da provedoria toda, né? Sem dúvida. E o Kaiber fez um trabalho voluntário, né? Uma administração voluntária, assim como Sim, todos da provedoria, até né? hoje, né? A provedoria é voluntária. Não recebe nada. E vocês deixaram um legado, né, no centenário da Santa Casa. Eu lembro que vocês estavam lá cuidando. Foi. E hoje a Santa Casa é uma referência, 2012, né? Foi. E agora está indo muito bem na mão dessa nova provedoria, que é o Jesse, que é o provedor. Tem o Paulo Ligenberg, que está lá, o Juarez. Enfim, a provedoria é excelente. E você continua fazendo serenata por aí? Porque você sempre foi seresteiro, né? Essa é uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas um dos segredinhos aí do Otto seresteiro. Quando solteiro, aquela época, era muito bom, a cidade era muito calma, muito tranquila ainda, e você podia fazer serenata. Eu fiz algumas serenatas, né? Levava. Tinha um músico que era do Jazz Guarani, chamava-se Nedir. Ele tocava acordeão, tocava sax, então o Nedir nos acompanhava nas serenatas. Né? Era muito bom. E tua música preferida para cantar continua sendo Marina? Porque eu lembro que isso era, em Brasília, isso era reconhecido. De fato, eu canto Marina, gosto de cantar. Marina, e não tem nenhuma neta Marina ou bisneta? Por coincidência tem. Ah, então, viu? Chamou o nome. Otto, e nessa trajetória toda de vida profissional, de vida pessoal, o que é que você destaca como os fundamentos para uma vida boa? Bem, primeiro eu acho que foi o casamento, né? Eu tenho uma esposa, a Cine, que é extraordinária, né? E eu acho que isso contribuiu e contribui muito para eu poder viver do jeito que eu vivo, não é? Nos entendemos muito bem. E uma coisa interessante, assim, eu já ouvi de algum casal, porque eu nunca briguei com a minha mulher. Que beleza. Pois eu, de vez em quando, com 64 anos de casado e mais 4 de namoro, 68 anos juntos, de vez em quando ainda arranha a coisa. Né? Mas é natural. Claro. Eu sempre falo para meus filhos e tal. A gente é criado de um jeito, né? A esposa tem outra maneira, né? Então, tem que atritar de vez em quando. Não é possível que seja assim um mar de rosas. Não que não seja, mas é um mar de rosas sempre. Mas de vez em quando pinta alguma coisa. Tem um espinho, né? Mas é superável. Tanto que faz aí. Estamos aí há 60 e tantos anos vindo. Quer dizer, tudo que vocês trouxeram de história de solteiro já diluiu ao longo desse tempo, que não vive mais um sem o outro, né? Não, sem dúvida, é por aí. E aí, Otto, além do casamento, hoje, se você fosse dar conselhos para essa moçada que está por aí, como você faz com os teus filhos, com os teus netos? Você é do tipo que dá conselhos ou não? Não sou. Criamos os filhos e eles têm a vida deles, e casados e tudo mais. A gente troca ideia, né? De vez em quando acontece alguma coisa, troca ideia com o filho e tudo mais. Neto também, tem uns netos que são muito chegados, a gente conversa muito, né? Mas conselho não, é uma experiência da vida, né? Então a gente, às vezes, é convidado a falar alguma coisa, mas pelo que a gente já passou, pela experiência, a gente tem um relato. E analisando do ponto de vista da nossa cidade hoje, como é que você está vendo
Ponta Grossa, que eu sei que é uma paixão que você tem. Eu sei que você é apaixonado pela nossa cidade, né? A nossa cidade hoje tá bacana? Olha, a cidade em si não tem dúvida que está bacana. Infelizmente, existe essa marginalização, os marginais, isso aí, e isso é por conta de droga, por conta de muita coisa aí. E também a liberdade que tem hoje, né? Você não pode chamar atenção, ficou muito mais complicado assim de você conviver assim mas a cidade, enfim, como existia antes, existe hoje, tem seus altos e baixos, né? Mas a gente tinha, você vê, fazer serenata. Imagina hoje você chegar numa casa aí de uma moça, de um namorado, o namorado, eu acho que não tem condição de fazer serenata, porque já vem polícia, já vem... Os vizinhos já brigam. O vizinho já reclama. Né? Então, eu não sei, essas coisas complicaram. Ali na casa onde eu morei, né? Uhum. Não onde eu nasci, porque nós mudamos para lá com o meu pai, que fez aquela casa, na Paulo Xavier. A casa, o portão vivia aberto. Não havia necessidade de fechar o portão. Uhum. Ali, depois de casado, eu, por exemplo, minha esposa morava na Francisco Burgos, na última rua calçada. Quando tem o canteiro central, ali na última quadra, ela morava ali. Eu ia a pé, às vezes, namorar, saía 9h30 de lá, vinha embora para casa a pé, sem problema nenhum, né? E hoje é difícil andar a pé à noite aí. Não dá mesmo, tem que tomar um certo cuidado, né? Ali onde é o edifício Soraya, eu morei ali quando casado, era uma casa muito grande, e um murinho baixo, e um portãozinho que nem precisava ter portão, porque era um murinho dessa altura. Também vivia aberto o portão, né? Era mais tranquilo você viver aí. Hoje você não tem a mínima condição de dormir com a casa com o portão aberto. Eu lembro, por exemplo, a casa da minha avó era na Avenida Ernesto Vilela. E nunca teve chave da porta da frente. Desde que eu nasci, até depois que meus avós faleceram, que a casa foi vendida, desmanchada, ninguém nunca soube que fim deu a chave da porta da frente, porque vivia aberta. Então, nesse ponto, as coisas mudaram para pior, Nossa, né? nem diga. Hoje você não pode... Você vai entrar na garagem. Eu moro num prédio, se eu chego 10 horas da noite, tem que olhar bem para lá e para cá para poder abrir o portão da garagem, senão... Se veio alguém, eu já não abro o portão, dou uma volta na quadra. E hoje, Otto, a gente vê, né, que nesse sentido da segurança pública, claro, a gente vê que as coisas, né, estão bem piores. Mas e outras coisas? Você acha que o mundo melhorou, piorou, ou tem coisas ruins e boas do mesmo jeito, como em qualquer época? Melhorou em muita coisa. Nesse aspecto piorou, mas melhorou muito mais assim na facilidade das coisas, né? Só para voltar um tempo atrás. Tinha um cidadão aqui em Ponta Grossa, que se chamava Euclides Martins. E ele era sócio do irmão dele, o Maneco. Era um distribuidor do cimento aqui em Ponta Grossa, do Votorantim. E uma ocasião, um cidadão conversando com o Euclides, ele relatando para nós que um amigo dele disse assim: ô, Euclides, no nosso tempo que era bom, não é? Porque a gente vivia, porque isso, porque aquilo. Diz ele, no nosso tempo não era bom coisa nenhuma, bom é agora. No nosso tempo você chegava numa loja, tinha a calça risca de giz e mais uma outra para comprar, era só. Você ia num armazém, que não tinha supermercado, tinha meia dúzia de produtos lá e servia na concha o feijão, o arroz, o açúcar, tudo. Hoje você chega num supermercado, tem... tudo empacotado, tem chocolate, tem tal. Então melhorou muito. Nesse aspecto melhorou muito, né? Você vê essa facilidade hoje é muito grande. O piorou foi aquilo que nós já comentamos agora. E eu imagino que ao longo dessa tua trajetória aí você tenha muita história para contar, né, Otto?
muita história interessante, curiosa sobre a nossa cidade, fatos pitorescos. Precisa de mais um bate-papo desses, assim, umas 2 horas, né? Você lembra de alguma, assim, que tenha chamado a atenção? Olha, teve tanta coisa que chamou a atenção. Mas o que eu poderia citar, assim? Você me fez uma pergunta que... De bate-pronto, às vezes tem tanta coisa que é difícil lembrar, né? Pois é. E na época tinha muita zoação, assim, aprontar para os amigos. Se fazia muito isso, Otto? A gente convivia muito, porque não tinha televisão. Né? Então, você convivia muito assim. Eu gostava de jogar snooker, era muito ruim no snooker. Mas insistia, teimava. Anos depois eu fui descobrir por quê. Aliás, o doutor Renato Penteada que descobriu por quê. Porque eu fui operado, eu era estrábico, e fui operado com uns 15 anos de idade, mais ou menos, eu fui operado. E eu fiquei com um defeito, não é um defeito, mas ficou com... Eu não tenho convergência na vista, né? Ah, tá. Então, a minha visão não converge. Então, eu jogava snooker, era difícil de acertar na bola, né? Não tinha ideia de onde estava indo. E agora, um tempo atrás, depois dessa que o Renato me falou, eu jogava basquete, mas eu era ruim de cesta, Eu jogava a bola, ela ou passava da cesta ou faltava para chegar, Mas isso anos depois o Renato que me contou o porquê. Que explicou. Tudo, né? E a gente vivia muito... Eu estava comentando com a minha esposa a respeito de baile, né? Baile era seguido, você tinha baile no Ponta Grossense, no Guaíra. O Guaíra antigo, não esse Guaíra hoje. Não sei se ainda tem, mas eu acho que não tem, porque não tem. Né? Não tem mais, né? Tinha ali no Regente Feijó, domingo à tarde, tinha onde era depois foi uma cancha de basquete, hoje nem sei onde é, do lado do Comendador Miró. Aí tem um vesperal de dança ali de tarde, eu ia dançar domingo à tarde, das 4 às 6, 7 horas da noite. Tinha lá um bailinho ali também, né? Não tem mais isso, acabou. Essas mudanças... E fazendo um balanço dessa trajetória toda, Otto, quais são os projetos de futuro que você tem? Claro! Que pergunta boa. Pois eu não dizer para você que eu não tenho... Primeiro é conviver com a minha família. Agora, eu tenho as propriedades aqui, já estou passando para o nome dos filhos, tinha fazenda no Maranhão, já dei para os meus filhos. Então, projeto futuro é ver se eu consigo viver em harmonia com a minha família, com meus amigos. É só por isso aí, não tem mais nada que possa esperar com 87 anos. Se bem que minha mãe faleceu em 2010, ela faleceu dia 5 de abril, no dia 20 ela faria 100 anos. Olha só. Mas meu pai morreu com 42, né? Eu tinha 9. Né? Minha sogra, quer dizer, não é minha família, mas faz parte. Por isso é que eu acho que minha mulher vai longe, porque minha sogra foi a 102. Olha só, então a história de longevidade está presente. Então, aí... E eu, já com 87, eu acho bastante, né? Não que eu queira morrer. Não, ainda tem propósitos por aí, mas, né? Eu acho que a vida é boa e compensa viver, né? Otto, muito obrigada mesmo por essa verdadeira aula aí que você deu pra gente, com essa alegria, com essa disposição e com essa visão de que o mundo vale a pena. Sem dúvida, não tenha dúvida que vale. Pela família, pelos amigos, com você, tudo isso aí. Obrigada, Otto, obrigada. Eu que agradeço.